Bom, gente, deixei essa para o final, para homenagearmos a nossa casa. Tem que entregar para o Jacob, não. Mas homenagearmos, acima de tudo, essa doutrina que tanto bem faz em nossas vidas, como religião, como filosofia, como ciência do espírito. E a gente normalmente chega à casa espírita pela via da dor, a maioria das vezes. E essa canção é mais um depoimento de quantas vezes eu entrei na casa espírita, tomei a aguinha fluidificada, tomei o passe, voltei para a rua, sem me dar conta do tamanho do benefício. Muitas quedas, mas também fortalecimento da fé. Por tudo isso, gente, a casa que a gente frequenta, não importa qual seja ela, quando tem nela a proposta do Cristo, é uma casa santa. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas palestras e água da fé, a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipadores, transcendentes traumas, presente de serviços que a todos levanta o atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortaleci na fé, religar e erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei,
Santa Casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus. Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Jacó. Depois disso. Pode mais uma. Eu Nem tenho. pode nem piscina já. Faltou essa. Poxa, sem Aí, essa Jacó. você vai embora. Né, Jacó? A gente não vai deixar. Opa! Vamos lá, gente. Essa canção fala dos nossos amigos. Mas eu quero oferecer essa canção hoje. Eu quero oferecer essa canção a um amigo muito especial, a um novo amigo. Me recebeu lá em Natal, um carinho maravilhoso. Aliás, ele e família. Quando eu digo família, gente, eu falo de uma família imensa, é grande. Eu estou tendo uma oportunidade de conviver aqui com ele. É um amigo, um contador de história, como todo nordestino, né? Um contador de história, meu amigo Jacó. Obrigado pela tua visita fraterna, maravilhosa. Eu quero oferecer essa canção hoje para você. Não sei. Acho que sim. Não, é do Frank. Que eu tenho amores nesse lado da vida, que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida, que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e quem tem um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e agitar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, seguem semeando paz. Serão esquecidas jamais. Com um sorriso no olhar, vida ao guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa a minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus.
ter amigos e ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Meus sonhos de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz. Serão esquecidas jamais. Com um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. Com um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Não gostei. Fazer igual Jacó. Doutrina espírita é uma doutrina de alegria, muita alegria. Apesar de ser uma doutrina extremamente séria. Com muita seriedade que Kardec trabalhou, mas é uma doutrina de alegria. E Jesus também era muito alegre. Participava das festas, né? Ia a todas elas, todas as festividades e as festas particulares também. Basta dizer que o primeiro milagre dele foi feito numa festa de casamento, né? Então a gente tem que demonstrar alegria de estar na casa espírita, ainda mais num dia igual a esse. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Em homenagem ao nosso amigo Jacó, que mais uma vez, né, nos dá o prazer de recebê-lo aqui, repassando os seus conhecimentos, fruto dos seus estudos sérios, muito profundos, e é um prazer realmente recebê-lo aqui. Jacó está fazendo uma turnê pelo Rio de Janeiro e hoje é a nossa vez. Já teve em outras casas espíritas e o tema que ele vai abordar é esse: o que a casa espírita precisa saber sobre magnetismo com Kardec. Eu não vou me alongar muito, né, para que nós não tenhamos assim diminuído o prazer de escutar o nosso amigo Jacó Melo. Jacó, tudo seu. Por favor, vocês não respondam com muita força para Zé Pedro não ficar com ciúme. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter sido discreto. Eu não sei quem foi a má língua que me falou que o Zé Pedro é ciumento. Então a gente tem que ir com cuidado, não ferir suscetibilidades. Eu estava olhando que ano passado eu falei aqui de uma certa forma esse mesmo assunto. Quando eu vim agora com Janaína, eu perguntei, mas por que o mesmo assunto? Ela disse, eu acho que o pessoal gostou. Tá bom, se for por isso, tá ótimo. Se não for, vão sair daqui com a impressão, esse cara só fala a mesma coisa a vida toda. Mas é sempre interessante rever, ler, conhecer, pensar Allan Kardec e como ele era, o que era este homem. Eu tenho batido de uma forma até um tanto quanto insistente demais que nós espíritas deveríamos tirar um tempo para ler a Revista Espírita, todos os 12 volumes, porque a gente está seguindo um homem que a gente parece que não conhece. Allan Kardec, infelizmente, ele é muito pouco conhecido. Como homem, quase nada. E como obra, muito pouco. Quando nós
isso como via de regra. Quando nós perguntamos às pessoas que obras de Allan Kardec foram lidas, chegamos aí perto de 90% de pessoas que só tiveram a oportunidade de ler o Evangelho, mas de forma aleatória. Não, a gente abre assim ao acaso. Então é o livro mais conhecido, é o livro mais lido, mas nem por isso é o livro melhor considerado. Neste assunto, então, a gente praticamente passa batido. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o 19, em que trata da fé que transporta montanhas, em que este capítulo, se ele desse outro título, dissesse como conduzir a fé no magnetismo, ou ele poderia dar outro título, o magnetismo e a fé, ou ele desse qualquer outro nome e ia terminar o nome magnetismo aparecendo, não seria nenhum exagero. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho, ele nos traz algumas revelações que, por mais que já tenhamos lido, continua passando despercebido. Por exemplo, no item 12, que fala acerca da fé humana e fé divina, na minha leitura, ali nós encontramos a melhor frase que define fé, de toda a estrutura religiosa que eu conheço. Porque a maioria das definições de fé que nós encontramos, inclusive dentro da própria obra espírita de Allan Kardec, elas de alguma forma nos arremetem para um vínculo a uma ideia religiosa. Fora de Kardec, então, isso é quase que indissociável. Fé e religião não podem estar separados. Como a dizer que uma pessoa que não tem uma religião não teria fé? Porque se a gente pensar, por mais rápido e superficial que seja, nós logo percebemos que isso não poderia ser verdade. Porque tem pessoas que se dizem ateias, mas a sua postura em tudo na vida é uma postura de fé, de criatura de fé. Seja no relacionamento humano, seja no que diz respeito ao favorecimento às pessoas que têm necessidade, seja principalmente em relação à sua forma de viver, no que quer que seja. E o que Allan Kardec tem anotado lá no Evangelho, no item 12 do capítulo 19? Fé é a vontade de querer. Como é? Fé é a vontade de querer. E a certeza de que esta vontade pode nos levar ao prazer, ao sucesso, à realização. Não entra Deus, não entra religião, não entra moral, não entra nenhum vínculo. É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade nos leva à satisfação. Quando a gente pega, faz uma leitura de Allan Kardec com cuidado e que a gente tem a percepção de uma frase tão forte quanto esta, abre-se um novo horizonte. Principalmente o horizonte de que parece que eu não entendi ainda a mensagem dessa obra. E por outro lado, parece que eu continuar estigmatizando, separando, rotulando pessoas, casas ou o que quer que seja, é um equívoco. As pessoas têm fé porque têm fé. E tem pessoas que vivem dentro de tempos religiosos e não têm fé nenhuma porque não têm força de vontade, não têm querer e não têm certeza. Muitas vezes nós dizemos até de muito bom coração, seja o que Deus quiser. A primeira coisa que Deus quer é que a gente faça o que Deus fazer. É a primeira. Mas na hora que eu digo, seja o que Deus quiser, eu estou saindo da minha vontade de querer. E na hora que eu saio da vontade de querer, acaba tudo. E é dessa fé, e é dessa vontade que lá na frente, essa mensagem de um espírito protetor, que ele vai e chega à situação de dizer que essa fé se demonstra a partir da ação do magnetismo. E aí nós espíritas, porque seria muito bom falar aqui, muito cômodo, melhor dizendo, falar aqui de qualquer outra religião. Não interessa as outras religiões para esta análise, interessa a nossa, o Espiritismo. Nós espíritas desprezamos isto de saída. Nós não consideramos a força do magnetismo que Allan Kardec tanto se empenhou em falar. No livro dos Espíritos, Allan Kardec
nos coloca uma outra questão extremamente relevante, onde o magnetismo aparece outra vez e passa despercebido. Quando Allan Kardec faz uma pergunta que qualquer um de nós, se não tivéssemos a obra de Allan Kardec, faríamos também. De onde vêm os encontros fortuitos entre pessoas e que de repente se estabelece uma relação de amizade? De onde vem isso? Se eu, em vez de dizer que estava em Allan Kardec, estivéssemos aqui num encontro apenas interativo, eu tenho certeza que a maioria, nós aqui, não estou falando de quem está fora do ambiente, nós aqui neste ambiente, a maioria nós diríamos por conta das reencarnações. São reencontros reencarnatórios. Os espíritos não foram por esse caminho. No livro dos espíritos, não estou falando de uma teoria nova, estou falando do que está no livro dos espíritos. O magnetismo é o piloto desta ciência, que um dia compreendereis melhor. Como é que é? Então eu me encontro com uma pessoa casualmente, simpatizo ou antipatizo com ela e não tem nada a ver com vidas passadas? Pode ter. Pode ter sido programado no mundo espiritual. Tudo isso é possível. Mas como é que se dá na vida? Através da relação magnética. Aí o que nós fazemos? Nós estudamos as relações das pessoas, considerando assuntos psicológicos, ideias reencarnatórias, conceitos filosóficos. E não entramos no único ponto que ninguém nunca tinha falado, e Allan Kardec vai receber isso dos espíritos: as relações magnéticas entre as pessoas. Meu Deus, e como é que eu resolvo isto? Aí a gente descobre como a gente não tem tido atenção à doutrina espírita. Nos meus seminários de passes, eu costumo colocar essa situação. É comum duas pessoas se quererem bem, e posso até elevar o grau, se quererem muito bem, se amarem profundamente, mas não conseguem ficar perto uma da outra. E não é porque um fala alguma coisa desagradável, não é porque tem um jeito que o outro não suporta, não é nada. Eu não sei o que é, mas eu não fico totalmente confortável próximo. Se eu me afasto, eu sinto uma falta enorme. Mas quando eu me aproximo, tudo fica travado. E eu posso ir até um detalhe que normalmente nas casas espíritas costumam não se descer tanto, mas vale a pena. Às vezes o casal, é parceiro, formam um marido e mulher. E quando chega na hora de ter relações sexuais, é difícil. E se você perguntar um e a outro, os dois dizem: eu quero. Mas existe uma barreira a ser vencida. Se nós chegamos numa casa espírita e conversamos num diálogo fraterno perguntando, isso é problema da outra vida. Vai que na outra vida você fez isso ou deixou de fazer, ou você abandonou, ou traiu, ou foi traído, ou machucou. A gente vai encontrar e joga tudo para lá. Ah, mas eu fiz regressão de memória e não encontrei nada disso. Então, é uma prova de Deus para ver como é que está a sua resignação. Se a gente for muito cruel na nossa análise, nós vamos dizer: então Deus deixou de ser Deus. Porque Ele sabe que isso é ruim, não está me fazendo bem, a minha relação está se deteriorando. E qual é a vantagem que vai acontecer? A gente vai se separar, vamos ficar os dois querendo buscar um ao outro, mas não conseguimos ficar juntos. Então isso é um teste meio que inválido. Bom, onde está a causa disso? Muitas vezes, se pelo menos, um dos dois, entende o que é magnetismo e começa a conjecturar a hipótese de que existe ali uma antipatia magnética que não tem nada a ver com o sentimento entre os dois, a antipatia magnética cria repulsa. Calma. Mas não pode ser um problema reencarnatório? Vamos dizer, sim, é um problema reencarnatório. Vamos configurar o exemplo como sendo, não é nem como pode ser. É um problema reencarnatório. E aí? E aí vamos para a teoria lógica da reencarnação. Nós reencarnamos para reencontros, crescimento, superação. Não é para isso? Se eu encontro um mecanismo que me ajuda a eu passar melhor no processo, a reencarnação está cumprindo o seu papel.
Mas se eu não encontro este caminho, a reencarnação está se comprometendo enquanto teoria e me comprometendo enquanto realização pessoal. Mas Allan Kardec já tinha essa resposta há mais de 150 anos, de que um dia compreendereis melhor o magnetismo, que é o piloto da ciência. De que ciência ele falava? Da ciência da inter-relação pessoal. Mas eu nunca pensei nisso. E agora que Jacó coloca isso, como é que eu vou pensar? Primeira correção, não fui eu, foi Allan Kardec, e nem foi ele, foram os espíritos que disseram para ele. Segundo, mas por que eu não já vi isso antes? Por que é que eu não pensei nisso antes? E agora vem um problema. E agora que eu estou pensando, como é que eu resolvo? Porque se há um problema magnético, então como é que eu vou? Vou lá no centro espírita e recebo um passe? Ah, mas eu recebo o passe há 30 anos e meu problema com meu marido continua o mesmo. Ele vem junto, recebe o passe também e o problema continua o mesmo. Então onde é que está o problema magnético? Veja como de repente a gente parece que é, mas não é. Será que é? Eu não sei se é. E a gente fica sem ter saída, porque parece que alguém nos escondeu a solução. Vamos voltar agora lá para o magnetismo. No magnetismo diz, quando duas pessoas estão muito antagônicas entre si e que não existe um motivo racional, podem ser campos energéticos, que na época não se usava a expressão, campos magnéticos em desencontro. Ok, teoria posta. Então eu tenho um padrão magnético, a pessoa que eu amo tem um padrão magnético antagônico. Lógico, quando esses padrões se aproximam, eles se irritam, eles geram desconforto. Dentro só da teoria, o que eu devo fazer? Procurar agora colocar esses padrões de uma forma menos distante, aproximar os padrões. Mas por que eu, convivendo com a pessoa, não consigo isso? Porque eu só entro no sufoco. Quando eu chego perto e digo, ai meu Deus, lá vem. Ai Jesus, dá-me força. Ou seja, você já se preparou para um combate. Você nunca se preparou para uma solução. Eu estou vendo sempre o ente querido como um ente que eu amo, mas eu não sei o que tem. E a gente fica se culpando. E com isso a gente vai agravando a situação. E eu vou me culpando e achando que o outro poderia fazer também, mas por que o outro não faz? Olha, eu não sei, porque não é o jeito dele fungar. Vai que o outro tem a maneira de vez em quando fazer isso. Mas por que não é o jeito dele fungar? Porque eu tenho um amigo no trabalho que funga e não me incomoda. Então não é o fungado. Vai ver que é por conta do cabelo. Cabelo normalmente é complicação para todo mundo. Mas eu conheço pessoas que têm um cabelo numa situação pior do que aquela e também não me incomoda. E imagine a seguinte situação, um casal que está nesse rompe e não rompe a relação porque estão muito desencontrados. E aí ele está num lugar e de repente a mulher vem por trás e toca nele. Na hora que toca nele, sem pronunciar nada, portanto ele não sabe quem é. Aquela mão pousou aqui no seu ombro. Nossa, você quer me matar? Mas ele nem viu quem era. Aquele toque foi repulsivo. No outro dia vão para uma festa. E estão numa festa. E de repente chega alguém e bate no ombro. E aí, tudo bom? Mas que legal. Não se assustou. Ah, então nós dois temos um problema. Você já não gosta mais de mim. Você deve estar gostando de outra, porque eu acho que mulher gosta dessa frase. E aí a gente começa a querer encontrar uma solução, porque não tem uma solução. Eu tinha um casal amigo, com quem eu tive muita liberdade de fazer a pergunta, principalmente a ela, que era espírita, porque ele não. Quando eu descobri no diálogo que eles estavam numa crise enorme de repulsão por, na minha visão, incompatibilidade magnética, depois de a gente ter conversado bastante, eu digo, vou fazer uma pergunta indiscreta. Você tem relação com eles, porque ela era jovem e ele também. Eles têm. E como é que você faz quando quer ter relação? Ela foi, respirou fundo e fez, deixa ver, Jacob, mas deixa ver o quê? Era só você dizer, a gente começa e pronto. Ou então a gente assiste um filme e pronto, ou então a gente se abraça e pronto. Mas não é assim. Eu disse, como é? Ah, primeiro eu respiro fundo.
E aí fico, meu Deus, aí eu toco. E eu percebo que ele quer, mas o toque o repugna. Aí eu fico a mercê para ele me tocar. Quando ele vem, eu tenho que me controlar. Porque aquele primeiro toque me é irritante. Me passa um desejo. Mas aí a gente tem que ir em frente. Eu digo, olha, você ter relação sexual com uma pessoa que você ama desse jeito, isso destrói qualquer casamento. Tente fazer um alinhamento magnético no seu marido. Como? Como? Como é que a gente faz um alinhamento magnético numa pessoa? Através de técnicas dispersivas, só dispersivos, como se diz vulgarmente, da cabeça aos pés. Mas como assim, Jacó? Ele não é espírita e ele não vai aceitar. Eu digo, o homem aceita qualquer coisa se a mulher souber falar. Ele disse, mas você não conhece meu marido. Eu digo, mas eu conheço as mulheres. E sei como é que os homens reagem. Mas eu não vou conseguir aplicar um passe nele. Mas eu não estou mandando você aplicar um passe. Eu estou dizendo que você dê uma alinhada nele. Mas e como é que eu vou fazer isso sem dar um passo? Você não vai dar um passo. Você vai dizer para ele que vai fazer uma massagem. Homem adora uma massagem. E se ele disser que não quer, aí você diga, mas é uma massagem tailandesa. Porque esse nome parece que é mágico. Ele nem sabe o que é, mas só, se não quiser tailandesa, diga japonesa, havaiana. Pode dizer que só não diga que é brasileira, porque se ele disser brasileira, não serve. Nessas horas parece que santo de casa não obra milagre. Diga isso. Ponha ele de costas, alício, faça massagem, aperte. Mas eu nunca fiz massagem, aperte em qualquer canto, de qualquer jeito. Se preocupe, porque isso não é importante. Despece-o o máximo possível depois. Passe as mãos rápido nele todinho. De ponta a ponta, vai um pouquinho, mas passa a mão nele todo. Depois que você tiver passado bem, que ele já aceitou, você suspende e começa a passar sem tocar. Aí ele vai perguntar, e o que é isso? É espiritismo? Ele diz, não, essa é a massagem especial que está vindo agora lá no Oriente. Descaracteriza o espiritismo. E aí faça bem alto, aí depois desvire ele, faça de novo, dê uns apertos e depois manda brasa nos dispersivos. Num outro momento, você vai ter um trabalho, você vai ter dois trabalhos. O primeiro momento é que quando você terminar de fazer essas duas dispersões, ele já não quer mais nada. Com exercício, ele já quer partir para o amor. Mas você vai ter que controlá-lo, porque você vai agora convencê-lo a fazer o mesmo em você. E ela me dizia, mas ele não vai fazer? Vai. Você não prometa nada, diga a ele simplesmente que não vai deixar coisa nenhuma, que aí ele vai. Por isso é que é bom você fazer primeiro. Porque ele vai ficar ligado, ele vai ficar antenado, ele vai querer e você não tem jeito. Funciona. Olha, nós estamos falando de um passe que a gente poderia pensar, eu tenho que rezar, eu tenho que entrar numa sintonia. Sim, num outro momento, numa outra estrutura, a gente até poderia isso, mas naquele momento, naquela situação, tem que contornar o problema mais grave. O problema mais grave é que vocês não estão se entrosando. Faça bastantes dispersivos. Ah, mas o que é isso? Dispersivos são as técnicas mais básicas que o magnetismo nos ensinou, a despeito de que na casa espírita prefere sempre se privilegiar as imposições, que não era a prática convencional do passado. A convencional do passado eram os dispersivos. Mas por que eu, como espírita, não percebi isso antes? Porque por algum motivo alguém escondeu essas informações. Parece que quando a gente trouxe, agora eu estava até conversando ainda há pouquinho com o Zé Pedro, quando veio o Espiritismo para o Brasil, a gente queria tanto uma outra religião, que a gente valorizou tanto o aspecto religião, que o Espiritismo hoje ele é quase uma igreja, ele já está deixando até de ser religião, é uma igreja. É uma igreja em que a gente tem os ritos, tem as horas, tem os procedimentos, tem... Por exemplo, aqui eu vi uma coisa rara. Aqui no Rio de Janeiro, eu acabei de ver uma coisa rara aqui, um cantor e depois as pessoas aplaudindo. Isso é raro. E a alegação qual é? Primeiro, não sei, sempre foi assim. A segunda alegação, não é porque quebra a harmonia do ambiente. Eu digo honestamente, vou falar por mim. Alguém cantar como Carlinhos cantou,
E eu não poder bater palmas quebra a minha harmonia. Porque eu fico, Jesus, por que eu não posso bater palmas? A minha harmonia fica toda quebrada. Mas a gente ouve essas coisas e a gente nem analisa. Olha, a expressão de aplauso, ela não é uma expressão de balbúrdia, de tumulto, não. É uma expressão de alegria, de satisfação. Nossa, ele cantou tão lindo, cantou aqui tanta música bacana. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Onde é que isso desequilibra? Olha, legal, perfeito. É isso que eu estou dizendo. Não, mas se você bater aqui, você vai quebrar a harmonia. Então todo centro espírita deveria ser no fundo de um prédio hermeticamente fechado, porque passa carro, passa gato, passa tudo. Então um gato miou, acabou a reunião, os espíritos vão embora. A minha instituição, que ficava sediada na cabeceira do aeroporto, lá em Natal, de vez em quando a gente ia fazer a prece, lá vem um avião. Ah, não ficava nem um dia, mas nem para coisa nenhuma. Ia embora todo mundo. Então a gente às vezes fica com uns argumentos que não são lógicos e... porque a gente ajeita aqui. É porque eu nem mexi aqui, eu tinha tanta coisa para passar, mas me disseram que a nossa reunião hoje vai ser 3 horas, então eu estou devagarzinho aqui. Eu desliguei alguma coisa aqui. Não. Tudo deu certo? Não, eu não dei nada. Por enquanto eu estou só falando. Não, aqui está tudo legal aqui. Pronto. Tinha um botãozinho aqui que estava vermelho, agora já está. Agora está azul? Está tudo verde. Tudo verde. Verde é sinal livre, né? Verde é o objetivo. O vermelho é que é o problema. Então, nós de repente nos deparamos com faltas de explicação para coisas simples. Imagina para as coisas complicadas. Que é muito mais cômodo a gente dizer, olha, vá para casa, reze, faça o evangelho no lar. Os bons espíritos vão fazer com que vocês superem isso. Ótimo. Mas faz 10 anos que eu faço evangelho, faz 10 anos que a gente tenta e o negócio só piora. Não tem mais nenhuma outra coisa? Tem, vocês têm que renunciar mais. E aí a gente vai renunciando, vai se anulando, desencarna. Quando chega lá do outro lado, que está sem o corpo, está tudo resolvido. Nossa, então bastava a gente ter morrido, estava resolvido. Não é bem assim, mas são as leis. Agora olhemos bem nessa situação. O piloto desta ciência é o magnetismo, que um dia compreendereis melhor. Vamos colocar no tempo. Allan Kardec era magnetizador há 35 anos. O Espírito estava dizendo para ele essa resposta, porque se fosse para ele já com 35 anos de magnetismo, e ele ainda ia ter que compreender melhor. Então Allan Kardec estava indo devagar em alguma coisa. Mas e se não fosse para ele, fosse para todos os que iriam ler depois a doutrina? Então é um magnetismo que a gente vai ter que compreender do começo, porque nem no começo a gente... Quando a gente fala de antipatia magnética, as pessoas têm medo dessa palavra. Quer dizer que a gente pode ter antipatia magnética? Pode, da mesma maneira que a gente tem simpatia magnética. E temos também neutralidade magnética. Porque se todo mundo que a gente encontrasse se afinizasse bem, fosse reencarnação, então a gente só vinha para reencarnar só para encontrar as pessoas boas. Se todo mundo que a gente encontrasse não se sentisse bem, foi problema de reencarnação, tem pessoas que às vezes entram no ônibus, estão num salão como esse, estão sentados numa cadeira, mas está desconfortável depois que aquela outra pessoa chegou. E quem é a outra pessoa? Não sei, nunca vi, não tenho a menor ideia, mas eu estou desconfortável. Por quê? Por conta de antipatia magnética. Lógico que eu não vou ter a liberdade de pegar essa pessoa e fazer um monte de perpendiculares, transversais, longitudinais, e depois dizer para ela que venha fazer em mim. Mas se a gente puder, pega e faz uma experiência. E daqui a pouco a gente diz, meu Deus, esse casal de quem eu falava, eles já estavam casados à época, se não me falha a memória, há 6 anos. De 5 para 6 anos. E eram loucos para ter um filho. E não conseguiam. Já tinham feito todos os exames. Ela era perfeita. Ele perfeito. Não havia, e depois partiram para aquela hipótese de que
o útero recebe, os ovos recebem o espermatozoide como sendo um inimigo e aí mata, portanto teria ali um antagonismo, uma rejeição natural. Nada, tudo foi testado, tudo perfeito, mas eles não engravidaram. Depois que começaram a fazer isso, menos de 3 meses depois, o que é que acontece? A mulher engravida. E aí eles me dizem que na época, na empresa dos dois, são 2 empresas, cada um trabalhava numa empresa diferente, na empresa dos 2 houve cortes de funcionários e os setores dos 2 ficaram sobrecarregados. Os 2 tiveram muito mais responsabilidade, trabalhar muito mais, inclusive estender horários, os 2. E os 2 tinham folga quase nenhuma para quase nada. E ela me escreve: não tenho tempo para nada, nem ele, mas nunca vivemos tão bem, melhor do que qualquer lua de mel. Uau! Então, quer dizer, agora você tem uma lua de mel, por que não teve antes? E o que foi que aconteceu? A gente quebrou o padrão magnético que estava descompensado. Ah, mas isso não tem nenhum livro espírita que ensine. Não, não tem. Porque o que tem de básico, a gente nunca considerou. E a gente nunca considerando nada, ficou difícil. Espiritismo sem Allan Kardec não é espiritismo. Mediunidade, ações de cura, sem magnetismo, ele não existe. Mas só que a gente fugiu. A gente tem um espiritismo sem Allan Kardec e temos um conjunto de ações na nossa vida que não tem magnetismo, não tem, entre aspas, não tem com o respeito que deveria ter. Toda a casa espírita diz que segue Allan Kardec. Eu fico em dúvidas em certas delas. Porque na hora que se fala de Allan Kardec, parece que a gente está falando de alguma outra coisa. Muitas vezes eu faço palestras do tipo, e quando termina a palestra, as pessoas da casa dizem assim: olha, então hoje nós tivemos aqui muitas novidades. Eu fico espantado, porque para mim isso é super antigo. Porque se está lá na obra de Allan Kardec, não sei onde é que está a novidade. A novidade está na forma da gente ter que reencarar, de reler, de rever, de repensar o que está. Mas muitas vezes a gente prefere simplesmente dizer: não, mas eu não aceito. Eu prefiro que os espíritos resolvam tudo. Ok. Eu acho péssima essa ideia de que os espíritos fazem tudo. Por quê? Porque eles não fazem, aí fica parecendo que eles são ineficientes, incapazes. Não, os espíritos fazem tudo. Você vai receber um passe, deixa que os espíritos vão fazer tudo. Tá bom. Eu entrei bonzinho, saí com dor de cabeça. Quem foi que me deu dor de cabeça? Os espíritos. Mas que tipo de espírito é esse? Então, são os obsessores. Não, mas não tem obsessor na cabine de passe, ali só tem espírito de luz. Nossa, então eles colocaram um holofote na minha cabeça, porque foi luz demais, e agora estou eu aqui com dor de cabeça. Mas por que será que eu estou com dor de cabeça? Porque não são só os espíritos que fazem. Nós fazemos, nós temos ligação, nós temos relação com o processo. Na questão 532 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos advertem, através de Kardec, a inteligência Deus vô-la deu, vô-la outorgou, para que dela vos sirvais. Mas a gente tem medo de pensar. Inclusive isso não é um medo espírita. Isso é um medo generalizado. A gente pensa, mas tem que ficar calado. Não pense, mas se você pensar, se cale. E se você falar, fale sozinho, que ninguém me escute. Um escritor muito conhecido no Brasil, muito respeitado inclusive, ele certa vez fez uma entrevista na televisão. Essa entrevista foi gravada e eu assisti já com ela gravada. E o repórter lhe perguntava, mas é uma entrevista bem demorada, bem conceituada. E ele pergunta a uma dada altura, ele disse: mas me diga uma coisa, Rubens, estou falando de Rubens Alves. Rubens, você era pastor. Ele disse: era pastor presbítero. Ele disse: mas pelo que eu sei, você foi expulso da sua igreja, mesmo sendo pastor. Ele na hora, ele faz assim um assim de riso quase disfarçado. E o entrevistador então lhe diz: qual foi o motivo pelo qual você foi expulso da sua igreja? Isso desperta a nossa curiosidade, mas um pastor ser expulso da igreja, que foi, qual é a fofoca que vem por trás? A gente fica doido. Eu vou contar isso só no fim da palestra. Todo mundo fica...
Viu como é incômodo, né? A gente fica assim meio, só provocação. A resposta dele foi fulminante. Ele disse, aconteceu a mesma coisa que acontece com qualquer pessoa em qualquer religião. Pensar. Se você pensar, o sistema não lhe aceita. Nossa, que coisa forte. Isso é muito forte. E eu achei isso forte porque de repente eu descobri que na casa espírita também, salvo poucas boas exceções, tem casas que não permitem que você pense. Nem de acordo com o que Allan Kardec pensa. Não é pensar esquisito não, pense de acordo com o que ele pensa. A gente vai ver que, olha meu irmão, não leve a mal, mas você guarde seus pensamentos para você. Porque aqui é a casa de Jesus. Eu abasto muito essa coisa. Casa de Jesus. E vem assim suave, não vem que nem a voz do Carlinho, não, né? Essa é a casa de Jesus. Não, ela vem, casa de Jesus. E aí veja que curioso, Jesus diz assim, ide e curai. Aí no centro espírita a gente ouve, repete, mas pratica o ide e não curai. É irônico isso. Porque como é que eu vou garantir que eu vou curar ninguém? Ah, eu não posso garantir nada. Ok, você não pode garantir. E quem é que vai garantir? Não. Não, mas a gente para curar, a primeira coisa a pessoa tem que fazer uma reforma íntima. Ela tem que se melhorar, ela tem que ter fé, ela precisa... Pois é, e viva os médicos cirurgiões. Que você chega lá embriagado, esfarrapado, quebrado, dolorido, ele não sabe de onde você veio, nem quem é você, nem o que você pensa, nem o que você deixa de pensar. Leva para a cirurgia de cirurgia. Então os médicos são melhores do que os religiosos. Porque eles têm que fazer e fazem. Ah, mas são os mercenários, são nada. Os que são mercenários são alguns que infelizmente não entenderam a missão que abraçaram. Infelizmente. Mas você vai nesses prontos-socorros de UTI, nossa, aqueles homens são santos. Por mais que eles errem, eles fazem muito mais bênçãos do que nós. Porque às vezes a gente está no centro espírita, chega alguém, olha, eu estou precisando de um passe. Não, depois que você passar a sua embriaguez, você volta. Porque eu não vou aplicar um passe embriagado. Ok, se ele for no hospital e ele estiver precisando de alguma coisa, o médico dá. Nem que seja uma injeção de glicose para passar o efeito do álcool. Então, quem é que está sendo bom nessa história toda? Nós temos inteligência para usá-la. Mas para usá-la no todo, não é circunstancialmente. E os Espíritos ainda disseram mais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos os auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas, e aqui está o problema, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido do buscar e achareis, batei e se vos abrirá. Meu Deus do céu, pois não é que os Espíritos entendiam de Jesus? Entendiam e explicaram. Só que a gente vai buscar uma explicação dessa no Evangelho. Ela já está bem antes, está lá no livro dos Espíritos. Deus me dá inteligência para que eu a use, para que eu a empregue. E os Espíritos me acessam através da minha inteligência. Ah, mas eu queria ter um arrepio, ter um tremor, virar meus olhos para sentir que é o Espírito que está me dando uma mensagem. Não, estude, reflita, analise, compare, pese, pense. Que os Espíritos vão usar o que você já tem. Se você não tem nada, eles vão usar muito pouco, e às vezes vão ter que usar até de arroubos. Tipo, ter que quebrar uma cadeira para você prestar atenção na próxima cadeira que você se sentar. Mas na maioria das vezes, eles acionam seus mecanismos da forma mais natural possível para que você tenha liberdade de decisão. Então a gente está esperando uma mediunidade em que os Espíritos vão mandar uma mensagem, os Espíritos vão usar um médium, os Espíritos vão usar... Eles não vão usar, eles vão usar a tua inteligência. Ah, mas eu não sei para que eu quero inteligência. Não sabe. Não sabe mesmo, porque se até isso você não sabe até hoje, está difícil. Ok, vamos em frente. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 3, portanto lá no começo da obra. Ora,
Para se conhecerem essas leis, que são, ele estava falando das leis de efeitos físicos, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Mas a gente quer fazer um curso de 3 meses e depois sair senhor da situação. Eu às vezes me admiro quando algumas pessoas disseram que fizeram um curso de magnetismo num final de semana e se acham aptos para grandes trabalhos. É o único item na minha encarnação que eu ganho de Allan Kardec. Allan Kardec, quando começou a ouvir os Espíritos, ele tinha 35 anos de magnetizador e, ao que me consta, de lá para frente, ele já não teve mais tempo de ser. Eu já tenho 10 anos na frente dele. Então, já estou ali, ó, há um tempão, 45 anos como magnetizador. Eu ainda digo que não sei quase nada, porque o volume de perguntas e dúvidas que me chegam todos os dias, sem exceção, pela internet, todos os dias, eu não sei responder a maioria delas. Lógico que algumas são bem complicadas mesmo. Mas quantas dúvidas nós temos? E o que nós fazemos? Temos que fazer um estudo em que nós vamos observar tudo de uma maneira perseverante, atenta e demorada, estendida ao longo do tempo. Só que é muito mais cômodo alguém dizer, não, mas os Espíritos fazem tudo. Ok, era ótimo que eles fizessem, mas por que eles não podem fazer? Porque eles não estão encarnados. Os Espíritos que podem fazer tudo são os que estão encarnados. Mas os que estamos encarnados queremos fazer? Se queremos, então vamos fazer. E aqui vem aquelas citações mais conhecidas nossas. Livro dos Espíritos, questão 555, quando Allan Kardec faz este comentário. O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Allan Kardec já começa pondo em xeque os exageros. Aquelas explicações estapafúrdias, aquilo que não tinha sustentação. Ele chama isso de exagero da imaginação, ou então pronunciamento da ignorância. Isso são termos dele, não são meus. Porque se fossem meus, as pessoas poderiam até me condenar. Afinal de contas, foi Allan Kardec. Espiritismo e magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. E continua. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma única, ou seja, é a mesma ciência, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra ideias supersticiosas. Porque revela o que é possível e o que não é possível, o que está nas leis e o que não passa de ridícula crendice. Quando a gente lê um texto desse e começa a ruminá-lo, a relê-lo, a pensar nele 2, 3, 10, 100 vezes, nossa, Allan Kardec deixou aqui um aviso muito duro, porque aqui não são os Espíritos, ele, dizendo que a gente precisaria ter uma paridade entre espiritismo e magnetismo. E nós vivemos hoje uma época em que o espiritismo, nele praticamente dispensou, descartou completamente o magnetismo. No Livro dos Espíritos, tem uma parte que Allan Kardec deixou, uma parte bem lúcida, bem clara, acerca do sonho, dupla vista, sonambulismo, sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, catalepsia e letargia. Quando alguém nos fala de sonho, a gente diz isso é coisa de psicólogo ou psicanalista. A gente nem toca no assunto. Quando a gente fala de dupla vista, a gente nem sabe o que é. A gente diz que é uma evidência, mas quando a gente lê, vê que não é evidência. É um outro fenômeno. Quando a gente fala de sonambulismo, a gente já pensa da pessoa que está querendo fazer um regime, acorda de madrugada e vai na geladeira. Se alguém quer, diz, é o que a gente entende por sonambulismo. E letargia, catalepsia, a gente acha que é assunto médico. A gente não tem nada a ver com isso tampouco. E êxtase
é coisa de São Francisco de Assis. Acaba nosso universo aí. O que é que nós fizemos? Ninguém até hoje teve a coragem, a ousadia de literalmente arrancar as páginas do Livro dos Espíritos. Arrancar literalmente não. Mas considerar aquele assunto, ninguém considera. É tão forte que muitas pessoas que têm estudo regular no Livro dos Espíritos, quando chega nessa parte, põe o texto inteiro para uma única aula. Porque, não, isso aqui era uma coisa que era mais pertinente à época de Allan Kardec. E aí a gente perde tudo. O que é a dupla vista? Dupla vista é a possibilidade de ver profundo. Profundo como? Você vê uma coisa que os olhos não lhe apresentam. Em magnetismo, o tato magnético é a dupla vista. Você às vezes se aproxima da pessoa e diz, está com dor de cabeça? Como é que você sabe? Não, porque quando eu me aproximei de você, eu senti dor de cabeça. Isso é dupla vista. Eu tenho a impressão de que você não é daqui. Não, eu não sou. Não sei porque eu acho que você é de Portugal. Ah, você me ouviu falar, pois não? Não ouvi. É meu jeito. Não, eu não sei porque quando eu olhei para você, eu vi uma imagem que eu também nunca estive, nunca vi, mas eu acho que é uma imagem do Porto. Ah, você sabe que eu sou de lá. Não, eu não sei. Não, então você é médium, tem algum espírito te dizendo. Também não. Então é telepatia. Tá bom, você estava pensando agora na cidade do Porto? Não. Então como é que eu pude acessar essa informação? Onde era que estava? Isso se chama dupla vista. De repente eu estou aqui, estou acordado, e me lembro assim de uma situação, de uma pessoa, digo, nossa, essa pessoa, que coisa interessante. E daqui a pouco eu ligo para a pessoa, e aí, agora que temos todo mundo, menos eu, todo mundo tem celular, você liga, você estava pensando em mim? Estava teclando agora. Mas não era uma pessoa que me tecla todo dia, é uma pessoa que nunca me teclou. De repente eu captei, quando ela pensou em discar, eu captei o sinal. De onde veio isso se ela nem sabia onde eu estava? Dupla vista. Aí quando chega alguém e diz pra gente, olha, às vezes eu estou conversando com alguém, e de repente eu sei o que a pessoa está pensando. Isso é leitura de pensamento. Mas às vezes eu sei o que ela nem pensou. Mas como é que você sabe que ela nem pensou? Porque eu puxo um assunto diferente e de repente eu lhe pergunto, e sobre isso, o que é que você tem a me dizer? Nossa, você muda de assunto assim tão rápido, deixa eu ver. E aí a pessoa diz aquilo que você captou antes dela ter pensado. Isso se chama dupla vista. Aí a gente vai dizer que é influência, que é obsessão, que é... A gente vai dar mil coisas, menos a hipótese elementar proposta pela obra de Allan Kardec, dupla vista. E o pior da história, Allan Kardec disse, desenvolva esta faculdade. Aí a gente nem falar sobre isso, a gente fala. Ele sugere que a gente desenvolva. E ele nem estava falando no campo da cura. Chega uma pessoa para mim que está surtada, por exemplo, ou então está sob efeito de alguma droga, está em coma, e ninguém sabe o que acontece. Você vai, passa a mão e diz, nossa, olha o problema aqui. Isso é tato magnético, que na origem é uma das derivações da dupla vista. Sonambulismo, o Adilson teve aqui, né? Não chegou a estar aqui. Ele esteve lá no Leôncio. Adilson veio aqui e falou sobre sonambulismo. Uma pessoa ontem me disse, Adilson esteve aqui, lá no Leôncio, que foi onde eu estive ontem, e que interessante, quanta novidade. E eu fiquei rindo. Novidade? Mas está lá no Livro dos Espíritos. E olha que até agora eu me privei de falar de qualquer magnetizador clássico. Estou falando só de Allan Kardec. Está lá em Allan Kardec já, delineado, aberto, mas a gente não faz. A gente prefere, olha, um exemplo. Não, outro, né? Eu já dei tantos. Tem muitas casas espíritas, muitas que fazem atendimento à distância. E como é que a gente faz o atendimento à distância? Você chega, deixa seu nome ali, põe numa urna, põe numa mesa, põe num caderno, põe em alguma coisa. Ok.
E essa pessoa que você trouxe o nome, não, ela não pode nem saber que ela está aqui. Ok. Mas aí vemos com a pergunta objetiva, será que isto resolve o problema? Ah, mas eu tenho uma pessoa que ela nem sabia nem nada e eu coloquei o nome dela durante 5 anos, depois de 5 anos ela mudou. Aí você vai conversar com a pessoa, ela mudou por conta de outras coisas que também aconteceram. E não necessariamente você colocou o nome dela no caderno durante 5 anos. Agora você coloca o nome da pessoa e diz para ela, neste horário você vai ter que ficar em sintonia. E lá no lugar, a pessoa vai orar objetivamente para você. Aí a gente tem resultado. Aí a gente tem resposta. Por quê? Porque há uma relação magnética. E nesta relação, muitas vezes, aquele que está encarregado de fazer a vibração por você, sai em sonambulismo, que a gente chama vulgarmente de desdobramento, vai onde você está, vê, sente, percebe, traz as informações e depois ainda vem um recado. Diga a pessoa que faça isso, ou diga a pessoa que deixe de fazer aquilo, só que ninguém sabia porque está lá só o nome dela, o nome e o endereço para a gente tentar direcionar o melhor possível. Porque a gente simplesmente desprezou a base de Allan Kardec. Eu não estou dizendo que esse modelo ou aquele é pior ou é menor, mas tem meios eficientes e tem meios que a eficiência é duvidosa. Então, tudo bem, se você acredita que colocando o seu nome dentro de uma urna isso vai ser suficiente, coloque. Quem sou eu para dizer que você não faça? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas talvez ela não tenha a produtividade, o sucesso que você espera. E isso não é uma atitude de quem usa a inteligência. Porque se os espíritos dizem, e vamos retornar, que o uso da inteligência é o meio que os espíritos empregam para nos dar informações, se eu suprimo de você a inteligência, ou se você mesmo abre mão dela, fica totalmente comprometido. No livro dos Médiuns, no capítulo 8, que se chama Do Laboratório do Mundo Invisível, Allan Kardec, depois de ter investigado junto aos espíritos como era no mundo espiritual, se havia o duplo de uma caixa de rapé, se aquele homem tinha aparecido mesmo não tendo ido, e depois ele começa a perguntar sobre o mundo espiritual e pergunta como é que se dão as vestes com que os espíritos aparecem. Porque normalmente, narrativa de Allan Kardec, a maioria dos espíritos aparece vestindo uma túnica. De onde vem essa túnica? E os espíritos então dão toda a informação que quem já leu o livro dos Médiuns, capítulos 7 e 8, sabe. Allan Kardec pega esta síntese e aí diz isso. A teoria que esses espíritos nos deram fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, até a época de Allan Kardec, não havia uma explicação que fosse suficiente para que a gente entendesse por que os magnetizadores já magnetizavam as águas. Porque isso não é uma prática espírita, é uma prática muito antiga, que quando Mesmer restitui o magnetismo, dando-lhe agora o nome de magnetismo animal, ele textualiza dizendo que é preciso que você tenha vontade, e com a vontade você impregna na água novos elementos. Mesmer, inclusive, teve problema, porque quando ele fez a tina, que era como uma espécie de um grande barril de madeira, em que ele encheu aquele barril ali de vários materiais, limalhas de vários produtos e água, colocou limalhas, sais, muita coisa. E depois ele fechou e com furos ele colocava hastes de ferro, era uma tina bem grande, e que as pessoas chegavam, então você tinha uma dor de artrite no pulso, aí você pegava a haste e ficava com ela tocando o seu pulso. Normalmente aquilo dava uma descarga, muitas vezes a expressão da época era crise. Eu estou em crise aqui com esse fio, mas eu vou resolver minha crise. Bom, já que estamos falando de magnetismo, a gente já resolve a crise. Senão daqui a pouco vocês vão dizer, mas ele não para quieto. Não é porque tem um fio aqui, eu piso e aí eu pulo para lá e ele volta. Parece até que é um fio inteligente.
Se eu não tivesse olhado para baixo, eu ia dizer que é um obsessor. Porque no espiritismo tudo é obsessor. Então é o obsessor que estava empurrando o fio para cá. Agora eu deixei ele ali preso, eu quero ver o obsessor jogando para cá e volta de novo. Então, Mesmer fazia tina, aquelas hastes de ferro, você tocava e entrava em crise, que essa era a expressão que hoje a gente usa mais como surto. Só que o surto está muito associado a processos psiquiátricos, né, psicológicos, e lá não era. A crise era um contexto em que você tendo uma enfermidade qualquer, aquela enfermidade ela entrava como que num processo de ebulição. Então você tinha um tumor, aquele tumor parecia que infeccionava mais, você tinha febre, parecia que de repente a febre subia, e assim sucessivamente. Então as pessoas chegavam e ficavam tocando naquelas hastes, apontando a haste para a região em que estava sentindo problemas, ficavam boas. A Sociedade de Medicina queria desmascarar Mesmer de tudo quanto era jeito. E aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma verdadeira investigação do que era que tinha dentro das tinas. E tiveram a relação, conseguiram a relação completa de todos os materiais e reproduziram a tina. E aí colocaram os pacientes deles para irem tocar as tinas. Qual foi o resultado? Não funcionou. Não deu resultado nenhum. E aí eles já alardearam tudo, aquilo tudo era um blefe, aquilo tudo era problema de autossugestão e tudo. Eles esqueceram um único detalhe que eles não tinham como fazer. Ali faltava o magnetismo de Mesmer. Então eles tinham tudo que ele colocou, mas não tinham o essencial. O que até era uma forma dele dizer, vocês podem colocar o que vocês quiserem, se não colocarem magnetismo não adianta. Então eu estou colocando isso tudo, mas nada disso é importante. O importante sou eu magnetizar o processo. Obra da vontade, conforme está no texto. Só que aqui vem uma explicação mais forte, que é onde o meu espírito às vezes fica relutando demais. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ora, mas não são os espíritos que fazem tudo? Como é que agora o espírito atuante é o do magnetizador? Então quer dizer que eu tenho aqui 2 copos com água. Se ninguém tiver magnetizado, qual é a garantia que eu tenho de que essa água está magnetizada? Nenhuma. Pode até estar, mas garantia eu não tenho. Por quê? O espírito atuante é o do magnetizador, vírgula, quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre não quer dizer sempre. Portanto, pode ser que não tenha espírito. É fundamental que tenha um magnetizador. Temos água para fluidificar, que aí é onde a gente até percebe, fazendo aqui um pequeno parênteses, como no meio espírita a gente se perdeu fácil. A gente trocou magnetizador por passista, a gente trocou magnetismo por passe, a gente trocou água magnetizada por água fluidificada, e aí a gente saiu trocando vários nomes, que aí tudo que diz respeito ao magnetismo, que teve nome trocado, você procura na obra de Allan Kardec e não existe. Simplesmente não existe. Porque nada disso está lá. Lá estava com o nome próprio. Estava magnetizador, magnetismo, água magnetizada, ação magnética, sonambulismo magnético, sonambulismo natural. Nada disso prevaleceu. Sonambulismo hoje a gente chama de desdobramento. Aí você vai procurar lá em Allan Kardec desdobramento, não existe. O que é que acontece depois disso? Já que o nome é novo e não tem a raiz, eu posso dar as atribuições diferentes que eu quiser. Vai depender agora de quem disser com mais força o que tiver que ser dito. Isto é muito ruim para nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas Allan Kardec já está há 150 anos, a gente não pode ficar preso só a ele. Não, a gente pode aceitar qualquer nome. Água fluidificada, está bom para você? Você está satisfeito com ele? Ótimo. Como é que você fluidifica a sua água? São os espíritos. Bom, então isso aí não está na qualificação. Então isso aí não é espiritismo. Isso aí é coisa dos espíritos, mas espiritismo não. Porque dos espíritos tem que ter a ação de um magnetizador. Que dependendo de como ele evoque, aí a gente vai ver na continuação da leitura, quem for fazê-la,
vai ver que a presença do Espírito depende da minha evocação. Aí o que é que a gente faz? Diz que o Espírito não deve evocar. Hoje em dia está mais calmo no meio espírita. Hoje está bem mais calmo. Mas quem viveu aí há 30 anos dentro do movimento espírita, se você falar assim a vocação, você é expulso. Mas Allan Kardec tem um capítulo no Livro dos Médiuns só sobre a vocação. Não, mas aquilo ali só valia para ele. Então, por que ele colocou essa coisa para a gente? Como é o nome do Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns, Guia Prático dos Médiuns e dos Evocadores. Aí tem pelo menos 2 traduções no Brasil, que uma tirou a frase segunda. Não tem, é só o Livro dos Médiuns. Isso é desonestidade. Eu não tenho autoridade como tradutor de tirar uma informação. Eu não tenho. A não ser que eu coloque uma explicação. E uma outra tradução fez, eu acho que mais ridículo ainda. O Livro dos Médiuns, o Guia Prático dos Médiuns e dos Doutrinadores. E onde foi que Allan Kardec falou doutrinador alguma vez em alguma obra dele? Em lugar nenhum. Então a gente começa a perceber que está havendo o interesse da gente não chegar ao magnetismo. E aí está aqui, a gente põe a água, quer que os espíritos venham magnetizar. E se eles não vierem? Aí a gente está sendo enganado. Está aqui a minha água. Mas algum espírito veio magnetizar? Eu não sei. E é fácil um espírito magnetizar? Não, não é. Pelo contrário, é muito difícil. Isso aqui é um saco plástico. Eu posso fazer minha palestra todinha, até com um tique, né? Fazer minha palestra e ficar aqui, enrolo, ponho nos dedos. E nem estou pensando, não estou pensando em nada, mas estou o tempo todo manipulando um saco plástico na minha mão. Ok? Mas se eu disser assim, eu queria que os espíritos que estão aqui presentes, os da casa, o de Zé Pedro e o de todos os outros desencarnados, eu vou soltar esse saco que não tem peso nenhum, a coisa mais maneira, tudo que eu vou soltar, e eu quero que eles aparem. Não deixe esse saco cair no chão. Aí eu vou, solto. Mas para eles não serem pegos de surpresa, eu vou contar até 3. Olha, espíritos, eu vou contar e quero que vocês aparem esse plástico, tá? Posso contar? Ok, então vai, eles já concordaram. 1, 2, 3. Opa, eles não pegaram o plástico. Qualquer pessoa vai dizer que coisa mais ridícula que Jacó fez. Então ele não acredita nos espíritos? Não, eu acredito. Agora, eu sei que o mundo espiritual não está aqui para ficar pegando papel de plástico. Por 2 motivos. Primeiro, porque não é função deles. E segundo, para eles evitarem que isso caia no chão, eles precisam promover uma combinação de fluidos e de energia tão grande, tão poderosa, que não valeria a pena. Por isso é que ele cai. Ok, mas para segurar isso é difícil, mas para eles pegarem os fluidos que estão aqui, reunir tudo e chegar dentro do meu copo e jogar aqui dentro, é fácil? Eu não acredito que seja fácil. Se alguém me perguntar, é possível? Eu digo, é possível que eles façam. Mas isso não é uma tarefa comum para eles, porque eles estão no mundo espiritual. O comum é para quem está aqui, por isso que eles mesmo colocam o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por um outro espírito. Mas o assunto vem tão bem colocado que ele completa. Ele, o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Aqui está a conclusão do raciocínio. Percebam que raciocínio perfeito. Ora, desde que ele, quem? O magnetizador. Desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Uau! Allan Kardec foi tão sagaz que ele colocou, está aqui a água, quem magnetiza isso são os magnetizadores. Muitas vezes tem espíritos para ajudar, mas quem faz isso é o magnetizador. Ele muda as propriedades. Da mesma maneira que ele faz isso, de uma forma parecida, análoga, semelhante,
ele faz com o organismo. O organismo é o quê? Corpo. E promove a cura. Como? Com ações convenientemente dirigidas. O que quer dizer convenientemente dirigidas? Com conhecimento, você sabendo o que você está fazendo. Mas como é que eu vou saber se me está escondido tudo isso o tempo todo? Nem ao menos tudo para vista eu tinha me dado conta de que isso existia. Nem ao menos eu podia perceber que duas pessoas poderiam trazer em si um antagonismo magnético. Eu terminei me esquecendo, eu vou até que horas? Até meia-noite Até a hora que mesmo? você quiser. Até meia-noite? Pode ser. Vai ser menos. Prometo a vocês que vocês estão quase se livrando dessa perturbação espiritual que me invade a alma. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda, entre outras coisas, a mediunidade curadora, que é onde a gente vê a ação do magnetismo também de uma forma muito evidente. Diremos apenas que este gênero de mediunidade, a curadora, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Aí a gente lê aqui, curar pelo olhar. Como assim? Um problema grave no meio espírita. Há 5 anos a gente teve contato pela primeira vez em português com a obra de Mesmer, quando Paulo Henrique Figueiredo traduziu Mesmer. Ou seja, até então, o público brasileiro desconhecia originais das obras de Mesmer. Há 3 anos, foi lançado o primeiro livro traduzido para o português do Barão de Poteiro. Quem foi o Barão de Poteiro? Foi professor e companheiro de ninguém menos do que Allan Kardec. Agora, no Encontro Mundial de Magnetizadores, que aconteceu em maio deste ano em Curitiba, foi apresentado o 2º livro do Barão de Poteiro, traduzido para o português. Um livro que já tem quase 200 anos. É brincadeira. O livro de Deleuze, que Allan Kardec chama-o de O Sábio, imagina que respeito Allan Kardec tinha por esse homem. O livro desse homem foi traduzido para o português o ano passado, em maio do ano passado. Ou seja, como ele é anterior a Allan Kardec, mais de 200 anos, ou quase isso, uma obra clássica que Allan Kardec se inspirou enquanto magnetizador, a gente não conhecia. Aí vem depois, aqui agora, pelo olhar. Aí a gente não conhece nenhuma obra que fale de curar pelo olhar. Tem Charles Lafontaine, o maior magnetizador com poder de cura pelos olhos. Ainda estamos, tem um companheiro nosso que está traduzindo a primeira obra de Charles Lafontaine para o português. Ainda continuamos sem nenhuma tradução para o português. Aí a gente se espanta quando lê isso aqui, Allan Kardec dizendo que tinha gente que curava pelo olhar. Lógico que a gente se espanta porque a gente nunca nem leu. No livro Magnetismo Espiritual, publicado pela FEB, lá já se fala de Lafontaine, já se fala que ele curava pelos olhos. Mas são citações muito rápidas. Só quem faz leitura atenta que observa, do contrário a gente passa também. Nossa, então a gente está com tanta riqueza nas mãos e deixando passar. Mas voltando. Então Allan Kardec vem colocando de que a mediunidade de cura acontece nessas circunstâncias. Tem gente que cura pelo simples toque. Mas isso é um problema na casa espírita. Como é que eu posso tocar nas pessoas? Mas Allan Kardec de repente diz que tem médiuns que tocam e as pessoas ficam curadas. Tem gente que cura pelo olhar. Tem gente que cura por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Disse-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, olha a tradução de Allan Kardec, o fluido magnético desempenha aí importante papel, ou seja, tem magnetismo. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Na continuidade do texto, essa mais alguma coisa é a interferência do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual interfere porque tem alguém doando fluido magnético.
Aí a gente estuda mediunidade sem magnetismo. Aí fica faltando alguma coisa. Os magnetizadores faltavam considerar a presença dos espíritos. E os espíritas faltam considerar a presença dos magnetizadores. Aí ficamos todos incompletos ou capengas. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato, pelo simples toque. E olha como é que os espíritos respondem. A força magnética, não era para eles terem dito a força mediúnica? Que parece que no meio espírita tudo é mediúnico. Mas os espíritos dizem, a força magnética pode chegar até aí. Em que condições? Quando ela for secundada por dois fatores, pureza de sentimentos e ardente desejo de fazer o bem. O que é ardente desejo? Vontade. Vontade. E o que é vontade? É fé. Só que a gente tem tudo isso. Fé é uma coisa, vontade é outra, magnetismo é outra, ação espiritual é outra, mediunidade é outra, e vai tudo separando. É como se fosse cada um bloquinho, e eles não se comunicassem entre si. É como aquela história que tem na internet, que todo mundo vê, um cômico americano, que ele estabelece a diferença entre o homem e a mulher. Vocês já viram? Diz que o homem, o cérebro dele é feito em caixas. Então ele tem caixa para cada coisa. Então tem a caixa do trabalho, a caixa da família, a caixa das contas a pagar. Então ele tem várias caixas. Com um problema, elas não se comunicam entre si. Por isso é que quando o homem, por exemplo, está na caixa do dirigir, se alguém fala alto, ele diz, olha, cala a boca porque eu estou dirigindo, porque ele não consegue ouvir volume com... São coisas isoladas, né? Você não dá para misturar. Já a mulher, o cérebro da mulher é uma rede, tipo rede de internet. Então ela está falando com a mãe, está cuidando do menino, olhando para a panela, cuidando da novela. Então ela dá conta de tudo ao mesmo tempo. E se possível ainda está o celular. E ela ainda faz, espera aí só um minutinho para ver o WhatsApp se tem mais alguma outra coisa. Tudo ali num único formato. Então nós às vezes temos essa dificuldade. Nós não temos a junção das coisas dentro do meio espírita. É como se tudo fosse departamentalizado. Então, mediunidade, não é só magnetismo, não, só mediunidade. E é uma coisa tão engraçada que a gente ouve expressões, hoje, graças a Deus, isso está diminuindo, vem diminuindo bem. Mas a gente ouvia muito essas expressões, não, aqui nesta casa não tem magnetismo. Não, então fecha. Porque como é que uma casa não tem magnetismo? Teve vida ali dentro, tem magnetismo. Onde tiver uma pessoa, tem magnetismo. Não, aqui não tem magnetismo, a gente só tem um passe espiritual. E como é que é um passe espiritual? É só dos espíritos, então não põe mais nenhum passista lá dentro. Não, mas a gente põe um passista lá para quê? Não, porque o passista, sim, o que é que ele vai fazer? Não, ele... É porque ele tem que fazer alguma coisa, sim, mas o que é que ele vai fazer ali? Porque o fluido do passista, ele não vai doar, porque o negócio é dos espíritos. E o que ele doar em relação aos espíritos, o dele não presta, o que é o bom dos espíritos. Então o que ele está fazendo ali dentro? Não era para ter passista. Mas a gente tem medo da palavra. E eu tenho uma dica aqui que eu acho que até certo ponto eu entendo por que se pegou com tanto medo, viu, Pedro? Por que a gente teve tanto medo do magnetismo no espiritismo? Por conta de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é em nenhum outro livro, está lá no Evangelho, quando diz assim: a mediunidade é uma coisa santa, mas a mediunidade de cura, essa é mais santa ainda, e que deve ser praticada santamente, religiosamente. Que legal. A mediunidade, quem tem a mediunidade por dar o que não é seu, não pode cobrar. Mas o magnetizador que dá de sua própria vida e o médico que dá dos seus próprios esforços e conhecimentos, estes podem pôr preço. Uau! Então chega no meio espírita, arranca o nome de magnetizador de todo mundo para que ninguém cobre. Mas convenhamos, eu tenho certeza que nesta casa tem alguém que é psicólogo
e que atende alguém quando tem necessidade e nem diz que é psicólogo, nem cobra consulta. Mas a psicologia é uma profissão que você tem direito, sim, mas num trabalho voluntário é que você não precisa cobrar. E você se dá. Aqui, às vezes, tem advogados que ajudam uns aos outros, tem professores, e tem todos os profissionais possíveis. E ninguém está aqui cobrando. Não, eu sou pedagogo. Vou fazer uma palestra hoje, ó Zé Pedro, mas a minha palestra é tanto. Por quê? Porque eu sou pedagogo. Ninguém faz isso. E são profissões que estão envolvidas diretamente com pagamentos. Mas aí a gente deve ter ficado com medo, não disser que o magnetizador pode cobrar, então depois ele vai sair do centro espírita, vai cobrando. Se ele quiser fazer isso, é problema dele. Não é problema nosso. Se você é psicólogo e você não quer cobrar ninguém, isso é um problema teu. Também não temos nada a ver com isso. Mas a gente fica se prendendo. Então vamos lá. Mas dentro do desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm ao nosso auxílio. Opa! Então não é eu vou fazer um passo e automaticamente tem um espírito. Não. Eu tenho que me pronunciar com pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Então eu tenho que ter uma postura. E ele continua. Aqui já no outro lugar, mas é praticamente uma continuação. Allan Kardec diz, ora, o médium é um intermediário entre o espírito e os homens. Ou entre os espíritos e o homem. É a definição de mediunidade. O magnetizador, isso ele estava afirmando, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então Allan Kardec diz, bom, se eu sou médium, então tenho um espírito. Mas se eu como magnetizador tiro tudo de mim, então não tem nenhum espírito no processo. Ele afirma isso para os espíritos. E os espíritos começam dizendo que isso é um erro. Mas o que é um erro? Vamos ler. Resposta, eu sei que todo mundo percebe, mas eu gosto de deixar bem enfatizado. Isso aqui quem disse foram os espíritos, para Allan Kardec. Nem fui eu, nem foi o próprio Kardec. E como tudo está referenciado, o capítulo, item, tudo, quem tiver dúvida depois vá lá e confira, ok? E ainda por cima está tudo filmado. Porque às vezes parece que é a implicância de um cara lá do Rio Grande do Norte que fica batendo nessas coisas sem ter para quê, né? Os espíritos dizem, a força magnética reside, entre vírgulas, sem dúvida, no homem. Uau! Olha o que os espíritos estão dizendo. A força magnética está no ser encarnado e não neles. Taxativo. Mas essa força ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então os espíritos podem entrar, eles entram para aumentar a minha força. E aí os espíritos ainda entram em mais detalhes. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, o que quer dizer a gente pode magnetizar com outros propósitos, e invocas ou evocas, dependendo do tradutor, e invocas um bom espírito. Mas quem é esse bom espírito? É um espírito que se interessa por ti como magnetizador e pelo teu paciente, ou teu doente, como está no texto. Esse espírito, então, aumenta a tua força. Aumenta a tua vontade. Dirige o fluido de quem? O teu. E dá as qualidades necessárias. 4 coisas que o Espírito faz. 4. Dessas 4, só uma diz respeito a eles. Porque para ele aumentar a minha força, eu tenho que ter força. Para ele aumentar a minha vontade, eu tenho que ter essa vontade. Para ele dirigir o meu fluido, eu tenho que exteriorizar esse fluido. Porque se eu não tiver força, ele não tem como aumentar. Se eu não tiver vontade, ele não tem como aumentar. Se eu não tiver fluido, ele não tem como dirigir. E aí sobrou a questão deles. Dar as qualidades do que? A nada? Mas é como é a nossa postura de passistas. Jesus, estou aqui, Senhor.
faze de mim o que tu quiseres. Porque quem sou eu para dar alguma coisa? Ai, quer dizer que você não vai dar nada? Nadinha mesmo? Então saia da cabine, meu filho. Você está ocupando o espaço. Ninguém pode fazer alguma coisa. Eu tenho que entrar na cabine não com arrogância, mas com segurança. Eu vou doar o que eu tenho, a minha vontade de ajudar, a minha força. Eu vou te dar tudo o que eu posso para que você se cure. Ai, foi Jesus quem disse isso. E de curar. Uau! Então sou eu quem vou curar, agora que eu me dei conta disso. Allan Kardec está apenas revivendo o que Jesus disse. Ide e curai. Porque quando fordes falar, os Espíritos do Senhor tomarão conta de ti. Se eu aplico isso à cura, vá curar, vá dê, acredite, força, firme. Os Espíritos vêm. Mas a gente quer, não, isso aí. Aqui estou eu. Quem sou eu? Cheio de defeitos. A gente fica achando que isso é o suprassumo da humildade. Talvez seja o suprassumo da nulidade. Eu sei que tem muitas pessoas que falam manso naturalmente, que apesar de falar suave, tem determinação. Eu sei, não quero estereotipar ninguém. Mas é preciso que a gente tenha uma postura. Eu vou curar. E se não der certo, eu vou tentar do mesmo jeito. Não, mas e se apesar de todo o seu esforço, você não chegou lá? Mas eu fiz tudo o que eu podia. Ah, vamos ver o que é que dá para fazer. Já pensou a gente ir para um médico, com tudo que é dor, com tudo que é problema, já, doutor, olha, isso está vendo a desgraça? Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. A gente sai na hora do consultório, vai procurar outro, porque ele tem que saber que ele tem que resolver. Os médicos, eles não vacilam. Tem médicos que nem sabem o que estão fazendo, sem querer generalizar também, mas fazem, porque sabe que se ele não fizer nada é pior. Mas aí nós ficamos ali. Quando Deus desencarnar, eu vou chegar no mundo espiritual, vou fazer tanta coisa. Vai não. Porque se você não começar a fazer agora, você chega lá, vão lhe mandar de volta. Volta, meu filho, volta. Já chegou. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo. Aí a pessoa se sonambuliza e acha que está tendo uma atividade mediúnica. Ela se radica no organismo. E que, aqui, olha que complicação, que esse Allan Kardec era meio perturbado. Olha o que é que ele disse aqui, presta atenção. E que em absoluto independe da elevação, do adiantamento moral e mesmo do estado moral do indivíduo. Meu Deus do céu, o cara corajoso. Porque você já pensou eu escrever num livro essa frase e não dizer quem é o autor? Eu nunca mais venho falar no GEIP. Nunca mais. Porque vai dizer, mas para Jacó agora pirou de vez. Olha o que ele está dizendo. Que a pessoa, para ser sonâmbulo, independe de moral, de ética, de comportamento, depende de tudo. Mas sempre tem um mais. A assistência, então, de outro espírito pode suprir as deficiências. Porém, um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Ah, tá bom. Então a faculdade eu posso ter, independente de crença, de credo, de comportamento, de postura. Eu acho que a gente já conheceu ou já ouviu falar de algum curador, curandeiro, que é todo perdido na vida. Mas você vai lá e ele cura. Porque ele tem um poder magnético. Aí a gente diz, e se ele por acaso tivesse estudo e soubesse, certamente faria melhor. Mas segundo a teoria do grande filósofo Caetano Veloso, ou não. Só para descontrair, eu acho que eu estou muito sério hoje, não é muito sério. Só para descontrair, conta-se que um homem
humilde, pobre, nunca estudou, vivia mesmo na penúria. Um dia ele conseguiu um emprego para ser o porteiro de um meretrício. E ele estava lá, né, saudava as pessoas, ele era até educado, mas era bem bronco, né, falava assim, bem nordestinamente, ô, meu senhor, como tá tu, essas coisas. E um belo dia lá, a administração daquele prédio, aquele ambiente lá de trabalho, ele entrou um filho lá do dono do negócio e ele quis agora fazer a implementação de uma nova administração. E aí a primeira coisa que ele fez, chamou alguns funcionários e alguns que ele disse, olha, vocês não dá certo e dispensou. E aí chamou o porteiro. Disse, olha, o senhor, a partir de hoje, o senhor vai continuar na sua função, mas o senhor vai ter agora que anotar placa de carro, vai ter que anotar quantas pessoas entraram para a gente poder. Ele disse, sim, senhor, não vai dar não. Eu disse, por quê? Eu não sei ler nem escrever. Tá, então, tá na rua. Mas, senhor, eu vivi a minha vida toda aqui, dei todo o meu esforço, tratei todo mundo bem, todo mundo gosta de mim, sem chance. E ele foi embora. E como ele não tinha mais o que fazer, ele comprou um martelo e começou a cuidar das coisas. Uma pessoa chegou e disse, rapaz, eu estou precisando de um martelo. Ele disse, não, só tenho esse. Mas me empresta. Não, eu não posso, só tenho esse. Não, faça isso. Eu pago para você me emprestar o seu martelo. Só que ele precisava do martelo. Viajou no lombo de um jirico 2 dias para ir comprar um novo martelo. Quando ele chegou, uma pessoa disse, rapaz, esse martelo novo eu quero comprar. Ah, mas eu não posso vender mais, eu quero comprar. E ele vendeu o martelo. E foi comprar outro, e foi comprar outro. Daqui a pouco ele já estava revendendo o martelo na cidade dele, porque quem queria martelo tinha que andar 2 dias de jumento. Aí depois era um martelo, era uma tramela, era um ferrolho, era um prego. Passados 5 anos, o homem já tem um armazém de ferragem de primeira qualidade. E com mais 5 anos, ele se tornou o homem mais rico da cidade. E aí foi lá, teve lá uma quermesse e tudo, e ele fez uma doação de um prédio para a escola da cidade, porque era tudo que ele queria, era que as pessoas tivessem como estudar, porque era tudo que tinha lhe faltado. E aí na hora lá da inauguração, o padre chegou, olha, nós prestamos aqui a nossa grande homenagem, distinta homenagem a esse homem benemérito da nossa igreja. Foi ele quem doou a nossa escola. O senhor agora gostaria aqui de colocar pelo menos aqui uma frase para a gente colocar na sua escola. Eu disse, meu filho, não posso. Eu nunca estudei, nem sei ler, nem escrever. Mas vocês estão vendo, só se esse homem tivesse lido, estudado, escrito, por que esse homem não seria? Esse homem ainda bem, porque senão, até hoje eu ainda estava cuidando lá da porta do meretrício. Então, às vezes também tem essa história, às vezes a gente, né, precisa... eu exagerei, não foi? Um sonâmbulo, tanto como os médicos, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mau, mas também pode ser assistido por um espírito bom. Aí é onde entra a necessidade da nossa moral. Eu toquei muito de leve nos assuntos que dizem respeito ao magnetismo, porque em 1h30 não dá para fazer mais que isso. Mas dá para pelo menos cada um aqui dizer, meu Deus, espera aí, será que está mesmo na obra de Allan Kardec isso? Será que eu não vi porque eu não li? Ou será que não falaram porque eu não entendi? Ou na hora que falaram eu dei aquele cochilo? Porque os espíritos gostam, eles não entendem de sonambulismo, mas de cochilo a gente entende. De vez em quando a gente está aqui, deu vontade aqui de umas 3 vezes eu falar assim mais forte para ver se as pessoas voltavam da sessão sonambúlica, mas às vezes a gente sonambuliza mesmo. Mas deixando a brincadeirinha de lado, nós estamos devendo muito a Allan Kardec. Quando eu falo Allan Kardec, não é mais ao homem, é a obra. Como nós estamos devendo ainda mais a Jesus. Estamos devendo um absurdo a tudo de bom que a vida sempre nos ofereceu e que a gente tem deixado passar. Isso não é um convite para que se forme um novo grupo ou novas estruturas de estudos, não, mas para pelo menos que cada um de nós estejamos mais atentos, observemos com um pouquinho mais de cuidado, deixemos que a doutrina espírita penetre mesmo em nós, porque às vezes diz, não, o espiritismo entrou em mim. Não, não entrou, nem você entrou ainda no espiritismo. Eu também acho que eu nem entrei ainda. Quando eu digo que entrei, estou lá dentro, encalacrado. Quando alguém me pergunta, você é o quê? Espírita.
Eu não deixo a menor dúvida para ninguém. Mas como é que você se diz espírita ainda cheio de defeitos? Porque a definição de espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então eu ainda tenho, estou lá, e eu não estou tentando não, estou me esforçando mesmo e vou em frente. Então eu sou espírita, eu não tenho a menor dúvida. Mas às vezes eu tenho dúvidas quando eu percebo que tem muita coisa ainda para ser vista. Tem muita coisa para a gente descobrir. Muitas delas estão às claras, mas tem outras que a gente precisa ter um pouquinho mais de acuidade. Para terminar, há pouco tempo eu fui fazer uma palestra num centro espírita lá em Natal. E me pediram para abordar um tema, e como sempre, eu já de alguns anos, eu digo, olha, todo mundo fala de André Luiz, de Emanuel, de Joana de Ângeles, de Camilo, disso e daquilo. Tá bom, então já tem muita gente falando dessas pessoas todas. Eu vou falar em Kardec. Porque se não tiver nele, aí é porque eu procurei mal. Porque tem que estar nele. E além dele, se escapar, aí não tem outro. A minha segunda opção literária para fazer resumo de palestra se chama Novo Testamento. Porque se não tiver num e no outro, então alguma coisa está errada. Porque tem que estar num ou no outro. E ali estava falando de um assunto que a gente falou aqui ainda há pouco, que não tão diretamente, de relações, mas dentro de uma outra estrutura. Como é que nós vivemos conosco mesmo? Então eu estava falando sobre aquele assunto, e num dado momento encontro o texto lá de Agostinho, Santo Agostinho, respondendo para Allan Kardec. Allan Kardec tinha perguntado como era que a gente poderia, como é que é a pergunta dele, como é que a gente poderia entender a própria vida? Ele diz assim, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que Allan Kardec, eu acho que aquilo, se a gente usasse uma gíria nordestina, a gente chamaria ele de carne de pescoço. Porque ele não deixava passar nada. Ele vai para os espíritos e aí diz assim, ok, tá legal. Mas e como é que a gente faz isso? Porque você dizer, conhece-te a ti mesmo, qualquer um diz. Sim, mas como é que eu faço isso? Aí Agostinho começa a dizer, quando eu era vivo, eu todas as noites fazia um levantamento e via o que era que eu não tinha feito muito bem, para ver se no próximo dia eu dava mais um passo e corrigia e vencia. Aí a gente vai lendo isso, aí vai ficando tão natural, vai mesmo. Então é bom, quando chegar de noite eu vou e hoje eu nem devia ter feito isso, quem sabe amanhã, e amanhã eu já nem me lembro mais, ou seja, já não valeu, mas é como a gente tem usado. Lá no finalzinho, aí Santo Agostinho diz uma coisa que tem passado despercebida. Ele diz assim, conhece-te a ti mesmo. Não foi outro o motivo que nós. E ele vinha falando o tempo todo na primeira pessoa do singular. Aí naquele final ele coloca, não foi outro o motivo pelo qual nós escrevemos o livro dos Espíritos. Uau! É uma obra que está voltada a nos fazer nos autoconhecermos, a fazer nos autoconhecermos. E a gente nem dá conta disso. Todo aquele encadeamento visava o homem, o indivíduo, a pessoa, e passa batido. Na hora que a gente lê isso, aí a gente precisa voltar para a pergunta 1 e ler até a 1019, porque agora é uma outra leitura. Já não é a mesma leitura que a gente vinha fazendo. A gente, meu Jesus Cristo, isso estava, eu já li, eu me lembro, que quem não se lembra dessa coisa de, você vai antes de dormir, você pensa, tal, todo mundo se lembra, e todo mundo se lembra que foi Santo Agostinho, mas ninguém se lembra do finalzinho da história. É como eu assisti esse filme, como foi que terminou, não me lembro. Pois é exatamente a mesma coisa. Quanta coisa maravilhosa tem no Espiritismo. Ainda que eu não fosse espírita, quanta coisa eu tinha a aprender dentro desse universo.
Mas agora que eu sou espírita, por que eu abro mão do uso da minha inteligência para aproveitar melhor tudo que está? É hora de fazermos o melhor. E como disse o meu amigo Carlinhos aqui no final, e eu já repeti ao longo do que eu vinha falando, a obra é de Jesus. Muita paz, muita harmonia para todos nós. Eu vou deixar aqui só uma coisa aqui, porque se alguém quiser escrever, este assunto é bem vasto. Pode deixar por aqui. Não, mas eu acho que eu nem coloquei nessa lâmina, está na outra. Vou ficar devendo e mando para Pedro. É uma citação, não é uma citação, é uma anotação que tem várias referências que eu não comentei, mas que são bem preciosas para a gente entender todo esse mecanismo. Eu vou ficar devendo, eu entrego para a Rosana num pendrive, depois ela passa para vocês, e aí eu peço a Zé Pedro, a Janaína, para numa hora dessas aqui colocar, olha, as citações que Jacó sugeriu, como complemento a tudo aí, só são acho que 8 citações, mas são aquelas coisas que quando a gente lê, você faz, eu não acredito. Eu não acredito que eu já li isso e não vi isso. E aí cada um vai ler na sua própria obra, não tem grifo, não tem nada, olha lá, tá bom? Eu vou ficar devendo isso, mas se me derem ali depois, enquanto ele fala, um minutinho, mexendo ali no meu computador, eu posso achar, ainda deixo antes de sair, para vocês darem uma lida assim, para quando vocês estiverem sem sono, aí lerem, que é beleza, tá? Obrigado de coração a vocês, a gente. Não sei, ninguém me disse. Mas depois de Carlinhos, eu vou. Não, a gente quer te escutar. Tá Vai bom. pegar o violão. Quer dizer que vocês não me escutaram, eu estava falando tão baixo agora. Não é um violão, é um violão. Vamos. Vou pegar. Então, vamos. Não sei se está afinado. Tá assim. Pronto, tá aqui, ó. Enquanto isso, vocês já estão aí com as referências. Isso é mais rápido do que. Tem que fazer um ajuste, por favor. Não deu? Ok. Faz uma conferência assim. Vou precisar aqui dessa cadeira para apoiar a perna. Casa mesmo. Eu pensei que eu era quem ia ouvir uma flauta. Me prometeram uma flauta bem clara.
está o melhor, mas as condições de tempo, chuva, mas tudo. O que eu vou cantar, hein? Preciso é ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Por isso ser feliz é ser feliz por todo o bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz, 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 ser bem feliz. Mas preciso é amar para ser sempre feliz, pois preciso é amar para ser bem feliz. Aí está, meu amigo, seu violão. Agora é a sua vez, agora é você, Zé. Sai nada. Vou passar uma vez. Eu já pego. Obrigado.
ter que pagar um cachê dobrado, né? Pela palestra e pelo show, né, Paulo? É um suplemento, né? É. Agradecemos ao nosso grande amigo Jacó, já de alguns anos, né? Pela presença na casa de Dona Ivone, com todo o coração, com todo amor que ele comparece, que eu tenho certeza absoluta, com essa força, né? Essa vontade que ele fala tanto, né? Que ele diz uma coisa interessante, na obra de Kardec não tem boa vontade, ele não escreveu, ele só escreveu vontade mesmo, né? Então essa vontade do Jacó de restaurar algumas verdades históricas do tempo de Allan Kardec e que se perderam no movimento espírita brasileiro. Essa missão ele tem e está cumprindo maravilhosamente, formando novas mentalidades, formando novas opiniões, divulgando novos comportamentos e despertando em nós o mais importante, que é a vontade de estudar. Por isso, Jacó, nós te agradecemos do fundo do coração. Leve daqui essas dezenas de vibrações de amor que hão de acompanhá-lo em toda a sua jornada. Muito obrigado.